amores, tudo bem? Tia Lu voltou aqui. E aí, como vocês estão? Estão aproveitando o tempo para ver um bom filme, ler um bom livro, curtir uma pipoquinha com a família? Não pode esquecer das mãozinhas. Olha o que a tia Lu tem aqui, olha. Álcool em gel também estou usando, colocando na minha mão, passando toda hora, para ficar bem higienizada, tá? Não esqueçam. E aí, vocês estão empolgados com as aulas? Estão gostando? Tô vendo várias fotos de vocês. Tá bem legal, não tá? Tão lindos fazendo os trabalhos. E nós daremos início hoje à nossa segunda aulinha de história, que será Pau-Brasil, a primeira riqueza. E em seguida é escambo, né? A tia Lu vai explicar cada tópico do livro para vocês, para que vocês possam entender tudo direitinho, tá bom? Beijinhos, voltamos já. E no dia 22 de abril de 1500, chegaram os portugueses. Eles vieram em uma caravela. Chegando, eles tiveram o primeiro contato com os habitantes do local, os nossos índios. Quando encontraram os índios, eles perceberam que a natureza era exuberante e que tinha uma árvore muito importante. Essa árvore era o pau-brasil e os portugueses resolveram explorá-la, pois essa árvore era muito lucrativa na Europa. Da sua madeira se extraía uma tinta vermelha que servia para atingir os tecidos. Além de sua madeira também servir para fazer móveis. E o pau-brasil passou a ser a primeira riqueza extraída do Brasil pelos portugueses, dando até o nome do nosso país. Bom, meus amores, vocês vão abrir o livro de história na página 29, tá? E aí vocês vão encontrar essa leitura aí, o Pau-Brasil, a primeira riqueza, tá? Quando chegaram ao litoral que hoje pertence ao Brasil, os portugueses encontraram o pau-brasil, árvore que havia em grande quantidade na Mata Atlântica. A tia Lu vai explicar esse primeiro tópico que nós acabamos de ler. Bom, como nós já vimos na aula anterior, né, os portugueses chegaram aqui até o Brasil, tiveram o primeiro contato com os índios, tá? E eles sempre que encontravam uma nova terra naquela época, né, eles sempre tinham interesse de explorar alguma coisa, alguma coisa da terra que eles encontraram, tá? E aí, eles, nessa ideia de encontrar riquezas na terra descoberta, eles acabaram encontrando aqui no Brasil, né, o pau-brasil, que era uma árvore que havia em grande quantidade na Mata Atlântica, tá? E aí eles começaram a querer explorar e vocês vão ver o que aconteceu. Continuando aqui, ó, no segundo parágrafo. Naquela época, para os indígenas que falam línguas da família Tupi-Guarani, o pau-brasil era chamado Ibirapitanga, que quer dizer árvore vermelha. Da madeira, eles extraíam um corante vermelho para atingir as penas dos ornamentos, faziam também arcos e flechas. Bom, gente, sabemos também que aqui no Brasil viviam também os povos indígenas, que na verdade eram os primeiros habitantes, né? Só depois que os portugueses chegaram que eles começaram a tomar conta de tudo, né? Então, naquela época, para os indígenas que falam as línguas da família Tupi-Guarani, os indígenas falavam Tupi-Guarani, língua diferente dos portugueses. O pau-brasil era chamado Ibirapitanga. Como a língua deles eram diferentes, para os indígenas, o pau-brasil era Ibirapitanga, que quer dizer árvore vermelha. Sabe por que é árvore vermelha?
Porque do pau-brasil eles conseguiam extrair uma tinta vermelha que eles conseguiam tingir. No caso, os índios, eles tingiam as penas para botar no cocá, botar nas roupas, né? E também eles faziam do pau-brasil, que para eles era ibirapitanga, eles faziam também o arco, flecha, né? Para eles poderem caçar, que era, no caso, a arma deles, né? O arco e flecha. Terceiro parágrafo. Na Europa, o corante servia para tingir tecidos e a madeira era usada na fabricação de móveis e embarcações. Visando a obtenção de lucros, os portugueses passaram então a extrair o pau-brasil. Como acabamos de ver aí no terceiro parágrafo, lá na Europa, essa árvore pau-brasil, ela era utilizada para a madeira dela, era utilizada para fazer móveis e embarcações, né, para eles poderem navegar. Naquela época tudo era as grandes navegações, né? E o corante, né, aquela tinta vermelha que essa árvore produzia, que eles conseguiam extrair dessa árvore, os portugueses tingiam tecidos, tá? Roupas, né? E eles começaram a, né, como eles sempre pensavam, em ter obtenção de lucros. Começaram a pensar, nossa, isso vai dar muito lucro, né? Vamos conseguir muito dinheiro, né? E aí os portugueses passaram então a extrair o pau-brasil. Começaram a retirar o pau-brasil daqui do Brasil, né? E começaram a levar para outro lugar. Tudo isso para ganhar, ó, din-din. Entenderam? Aqui ao lado tá mostrando a árvore do pau-brasil, olha. Como ela era bonita. Como ela é bonita, né? E para os portugueses era chamado pau-brasil. Para os índios ela era conhecida como ibirapitanga, tá? Aqui abaixo nós temos um mapa. Aliás, temos dois mapinhas, tá? Os dois são da Mata Atlântica, só que o primeiro é de 1501 a 1600 e o segundo é de 2014, tá? Vocês vão perceber no primeiro mapa que aqui tem a legendinha, ó, o que tá de verdinho escuro tá representando a Mata Atlântica original. No primeiro mapa, vocês podem perceber que a Mata Atlântica tá bem extensa, olha. Esse aqui é o mapa do Brasil. E aqui está mostrando bem no mapa como a Mata Atlântica era extensa. Olha, isso em 1501, tá? Logo na época do descobrimento, ó. Depois de 1501 a 1600. Olha como era a nossa Mata Atlântica, bem extensa. Já no segundo mapa mostra o mesmo desenho. É o Brasil, né? E a Mata Atlântica aí. Bem aqui na legenda, olha, de verde escuro também. Mas vocês podem perceber que no segundo mapa, a Mata Atlântica está bem devastada, ó, desapareceu praticamente quase toda. Olha a diferença de um mapinha para o outro, olha. Aqui, Mata Atlântica bem extensa, toda completinha. Aqui ela toda devastada. Perceberam isso? O que podemos entender aí desse mapa que a tia Lu acabou de mostrar para vocês? Né? A gente acabamos de ver o mapa do Brasil, né? Em que mostra a Mata Atlântica em 1501 a 1600. Vocês perceberam que a Mata Atlântica está toda, né, conservadinha, toda bonitinha. Já em 2014, ela tá toda devastada, quase toda desaparecendo. Não tem quase nada da Mata Atlântica. Vocês sabem por que isso aconteceu? Quem prestou atenção na explicação da tia Lu vai saber responder, né? Bom, isso aconteceu porque a tia Lu contou para vocês o quê? No último parágrafo, que os portugueses começaram a querer ganhar o quê? Dinheiro com o quê? Com o pau-brasil. E eles começaram a extrair o pau-brasil.
Só que eles começaram a extrair, começaram a retirar o pau-brasil e levar, vender para outro lugar, né? Mas não, eles só extraíam, eles não colocavam outro no lugar. E aí, né, começou a retirar esse tempo todo, desde 1500. Aconteceu que a Mata Atlântica foi ficando cada vez mais desmatada. Não só por causa da retirada do pau-brasil, que iniciou em 1501, mas também por causa de outras atividades, como a retirada de outros tipos de madeira, tá? Da Mata Atlântica, outros tipos de madeira sem ser o pau-brasil, tá? Como também desmatamento para o povoamento, para a agricultura. Por isso que no mapa, em 2014, tá todo desmatado, porque o tempo foi passando, tá? Em 1501, os portugueses iniciaram o desmatamento. Depois o tempo foi passando, as pessoas não só extraíam, tá? E o mapa aconteceu que em 2014 a Mata Atlântica estava daquele jeito que está mostrando no mapa, toda desmatada, porque foi passando o tempo e as pessoas, conforme o tempo foi passando, só foram desmatando, tá? Por isso que o mapa mostra de 2014 mostra a Mata Atlântica desse jeito, entenderam? Bom, agora que vocês já prestaram atenção em tudo que a tia Lu explicou para vocês, vocês irão fazer o primeiro exercício dessa página e a tia Lu voltará já para fazer a correção com vocês, tá bom? Beijinhos! Oi, tia Lu voltou aqui para fazer as correções com vocês. E aí, foi fácil? Foi difícil? Tenho certeza que foi muito fácil, porque vocês prestaram atenção. Bom, número 1, observe e compare os mapas acima, depois responda as questões a seguir. Vamos comparar o mapa de 1501 a 1600 e o mapa de 2014, da Mata Atlântica, que está aí no livrinho de vocês, tá? Aí, na letra A, pergunta o seguinte: o que aconteceu com a Mata Atlântica ao longo do tempo? O que vocês responderam? Né? Ao longo do tempo, vocês perceberam que um primeiro mapa, a Mata Atlântica estava toda bonitinha, toda preservadinha. E no segundo mapa, de 2014, ela está toda desmatada. O pau-brasil foi todo extraído praticamente, né? Então, qual seria a resposta, né? A Mata Atlântica foi desmatada e diminuiu bastante, né? Vocês perceberam isso pelo mapa. Tudo bem? Acertaram? Na letra B, tá perguntando assim: quanto tempo levou para essa mudança acontecer? Vocês perceberam que o primeiro mapa tá marcando a data de 1501, né? Nós sabemos, porque a tia Lu explicou nas outras aulas, que o descobrimento foi em 1500. Ou seja, esse desmatamento começou logo em 1501, um ano após o descobrimento, né? E no segundo mapa, tá marcando 2014, o ano de 2014, né? Que começou já, em que se encontrou a Mata Atlântica toda desmatada, praticamente. Então, vocês percebam que de 1500, 1501, mais ou menos, né? Nós estamos falando aproximadamente, tá? De 1501 a 2014, tipo assim, de 1500 a 2000, se passaram cerca de 500 anos. Quando eu digo cerca de 500 anos, é que mais ou menos 500 anos, entendeu? Se passaram. Ou seja, durou que mais ou menos 500 anos para a Mata Atlântica chegar a esse estado de desmatamento, tá? Então, quanto tempo levou para essa mudança acontecer? Vocês podem responder cerca de 500 anos, né? Quer dizer, aproximadamente 500 anos, tá? Na letra C, em sua opinião, por que isso ocorreu com a Mata Atlântica? Isso é uma resposta pessoal, mas é de acordo com o que a tia Lu explicou para vocês, tá? Por que isso ocorreu? Cada um vai botar a sua resposta, mas dentro do conteúdo que a tia Lu explicou.
que isso ocorreu por quê? Foi culpa de quem? Então, o que a gente poderia responder isso na 3, tá? Por causa do desmatamento, corte do pau-brasil, a extração de outras madeiras, o desmatamento para o povoamento e para a agricultura, certo? Então, vocês sabiam que o pau-brasil se encontra extinto? Extinto é quase desaparecendo desde 2004? E por conta disso, foi criada uma lei que proíbe a extração dessa árvore, tá? E vocês sabiam que essa árvore, por conta de tudo isso que a tia Lu ensinou para vocês, da história aí do descobrimento, é uma árvore de grande importância no Brasil? E por isso, no dia 3 de maio, comemora-se o Dia do Pau-Brasil. Bom, a tia Lu explicou que o desmatamento da Mata Atlântica aconteceu por conta da extração do pau-brasil. Mas não foi só pela extração do pau-brasil, foi também por causa de outras atividades de extração, tá? De diferentes árvores, para extrair madeira, tá? E também por causa do desmatamento para povoamento, para fazer agricultura. Então, não foi só por causa do pau-brasil que por causa da retirada do pau-brasil, que a Mata Atlântica foi desmatada, mas também por essas outras coisas que aconteceram, que fizeram ela reduzir a esse nível, tá? Gostaram das informações? Agora nós vamos passar para a página 30 e vamos falar sobre um outro tema, escambo, que vocês vão gostar bastante também, tá bom? Então vamos lá. Oi, tudo bem? Eu soube que você tem uma câmera digital porque você está querendo trocar por um celular. Eu tenho um celular aqui que é novo, acabei ganhando outro e queria estar trocando por sua câmera. Tá a fim de trocar? Não, claro, eu tenho essa câmera aqui também, tá nova, ganhei outra, então eu tô a fim de trocar por um celular mesmo, eu tô precisando do celular. Vamos trocar sim, então. Fica com a minha câmera que eu fico com o seu celular. Ok, perfeito, agradeço a troca. Abraço e até mais. Bem, pessoal, o que a gente acabou de ver aqui agora foi um escambo, ou seja, uma troca. Por quê? Escambo quer dizer troca, ou troca de um celular por uma câmera digital. O que acontece? O escambo era muito utilizado há algum tempo atrás, especialmente na época do Brasil colônia, quando os portugueses vinham aqui para o Brasil e precisavam levar o pau-brasil para Portugal. O que eles faziam? Eles davam, não é que davam, faziam uma troca, davam para o índio alguns espelhos ou alguns outros penduricalhos, e o índio, em contrapartida, realizava o corte do pau-brasil e levava até as caravelas, até os navios dos portugueses. Ou seja, aí existia uma troca de um produto que o português tinha e de um serviço que o índio acabava fazendo. Ou seja, era um escambo. Então, nesses dois exemplos, a gente pode ver que o escambo, a troca, pode acontecer de produto para produto, no caso aqui de uma câmera digital e um celular, mas também pode acontecer de um serviço por um produto, ou de um produto por um serviço, como o exemplo dos índios aí na época do Brasil colônia, ou de serviços para serviços. Mas claro que com a chegada da moeda, do dinheiro, essas trocas ficaram muito mais facilitadas. Afinal, é muito mais fácil você com dinheiro ir comprar uma câmera digital, né, em qualquer loja ou até mesmo de algum amigo, é muito mais fácil comprar do que você encontrar, por exemplo, alguém que esteja disposto a trocar uma câmera digital por um celular, entendeu? Por isso que o escambo tem essa dificuldade. E você pode pensar, mas o escambo, a palavra meio estranha, será que existe até hoje? Claro que existe até hoje, como eu comentei aqui, vocês podem ver exemplo, né? Tal pessoa trocou o videogame por uma bicicleta, por exemplo. Essa troca, na verdade, não deixa de ser um escambo. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. No primeiro parágrafo aqui, da página 39, fala sobre a prática do escambo. Vamos ver o que era isso. Para extrair o pau-brasil, os portugueses utilizavam o trabalho dos indígenas. Os nativos derrubavam as árvores, cortavam os troncos em toras e levavam a madeira até a praia e carregavam as caravelas.
Então, os portugueses começaram a extrair o pau-brasil. E quem fazia esse trabalho de extração eram os indígenas. Os indígenas cortavam a madeira, tá? Os troncos de madeira, né? Pegavam essas toras, levavam para a praia, tá? E lá da praia eles carregavam as caravelas, tá? As caravelas que iam navegando para outros lugares. Segundo parágrafo. Em troca da madeira, os portugueses entregavam aos indígenas machados, foices, tecidos, espelhos, pás, facas e outros objetos que os nativos consideravam importantes. Esse tipo de troca, que não envolvia moeda, recebeu o nome de escambo. A tia Lu já explicou isso na sala para vocês, que os índios eram muito inocentes, muito bobinhos, e eles trocavam a madeira por objetos que não tinham muito valor. Para eles tinham, né? Como pás, foices, espelhos, tecidos, tá? E essa troca, sem valor de moeda, era chamado de escambo. No terceiro, para armazenar as toras de madeira que seriam levadas para a Europa, os portugueses construíram ao longo do litoral feitorias, que eram galpões de madeira protegidos por cerca feita de troncos pontiagudos. Para armazenar as toras de madeira, os portugueses construíram as feitorias, tá? Que eram galpões feitos de troncos de árvores pontiagudas, tá? Lá ficavam as toras de madeiras que seriam transportadas nas caravelas. Bom, a tia Lu já explicou tudinho do livro sobre escambo. Agora vocês vão fazer o exercício e a tia Lu vai voltar para fazer a correção com vocês, tá bom? No exercício número 2, tá pedindo: observe o mapa reproduzido acima, leia a legenda e responda o que os desenhos do mapa representam. Descreva os detalhes. Nós vamos lá no mapinha que está aí em cima no seu livro e vamos ver o que esse mapa aí está representando. Olha bem, olha. O que os índios estão fazendo aí que a tia Lu contou a história? Estão extraindo o quê? Estão extraindo o pau-brasil, estão vendo? Então, o que representa? Representa a extração do pau-brasil. Essa imagem. Aí depois pergunta o seguinte, pede o seguinte: descreva os detalhes. Quem está fazendo a extração? Quem são esses aí, pessoal? Os indígenas, não são? Então, quem está fazendo a extração são os indígenas, tá? E depois, que a gente pode descrever aí nessa figura? O que tem nessa figura? Tem matas, rios, pássaros, tá? E lá no oceano há caravelas, tá? Essas são as respostas. No número 3, em sua opinião, a prática de trocar um serviço ou um objeto por outro ainda existe? Em caso afirmativo, dê um exemplo. Bom, hoje em dia ainda há a prática, então seria sim. Ainda há a prática de trocas de objetos, por exemplo, entre famílias, entre comunidades, né? A gente ainda faz essa troca de objetos, tá bom? Então, essa resposta caberia aí na questão 3. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje de História. Espero que vocês tenham adquirido bastante informação e tenham entendido bem a matéria, tá bom? Voltamos na próxima semana com mais uma aulinha de História para vocês. Beijo grande, nos vemos em breve.